para ver o reino e para poder entrar no reino, Deus abençoe, é preciso nascer de novo. Quem nasce de novo morre para alguma coisa, certo? Bem, irmãos, hoje eu vou falar sobre liderança. Muito se fala sobre liderança e no mundo corporativo principalmente as pessoas são escolhidas como líderes, como gestores, como gerentes, né? Mas nós, a partir do momento em que nós nos tornamos pessoas, sabemos mais ou menos quem somos, né? Ou quando começamos a viver, quando queremos tomar um norte de nossas vidas, nós já somos líderes. De quem? De nós mesmos. A gente começa a nos liderar. Então você sabe lá o que você tem que colocar na sua boca para não fazer mal. Você sabe os ambientes que você deve andar ou não. Então você já é um líder a partir do momento que você se tem no mundo como gente. Mas como a gente não vive por nós mesmos, a gente tem um padrão cristão, que é o padrão padrão do céu, que é quem? Quem foi o padrão, né? Quem é o líder dos líderes? Quem é o maior líder que a história já teve? Jesus Cristo. Então eu quero falar um pouco sobre liderança baseado em Jesus Cristo. E o título dessa mensagem é esse: Jesus, o maior líder que já existiu. Quem é o maior líder que você já conhece? O que o torna tão excepcional? A história está repleta de líderes, mas nenhum se compara a Jesus Cristo. Ele transcende o tempo, culturas, religiões, como um farol de liderança inspiradora e transformadora. Eu vou fazer um briefing aqui, um pequeno resumo. Notem que Jesus Cristo vem, ele é carpinteiro, vindo de Nazaré. Nazaré é uma cidade com a reputação comprometida, por isso que lá na frente eles vão falar assim: por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Jesus vem de lá, de Nazaré. O casamento entre o seu pai e sua mãe é desde o início duvidoso, porque a mulher engravida antes de ter contato com o pai. Então as pessoas já começam a questionar, e o próprio José fala assim: acho que eu vou fugir, porque a mulher está grávida, eu não tive contato com ela, então ia manchar o meu nome e ia ficar ruim, né? Mas ele recebe uma visita e fala assim: calma aqui, o que está vindo por aí é uma semente do Todo-Poderoso, de Deus, e o nome dele vai ser Jesus. E aí Jesus cresce numa terra seca, e a gente tem pouco, a gente sabe muito pouco sobre a sua adolescência. A gente sabe que ele discutiu com os mestres no templo. Ele devia ter aproximadamente 12 anos, mas a gente não sabe muito da infância de Cristo, da adolescência de Cristo. Ele aparece já por volta dos 30 anos, e aí ele começa a sua jornada. Notem bem que Jesus, ele começa a escolher os seus discípulos, e ele vai dizer lá na frente que os discípulos foram dados por Deus, e ele não deixou se perder nenhum, a não ser aquele que era o filho da perdição, que é Judas Iscariotes. Mas percebam que em nenhum momento Jesus fala de poder para os discípulos. Ele começa a sua jornada transformando o quê? Corações e mentes. Transforma corações e mentes. Convida-os para conhecer o reino de Deus, para buscar o reino de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver que
quando você vai em busca do reino de Deus, a principal mensagem do Evangelho está em Mateus capítulo 10, versículo 7. O reino de Deus está ao alcance de todos. E eu não me canso de falar disso, porque a primeira coisa que Jesus pediu para que façamos é buscar o reino. E muita gente está buscando o reino no céu ou fora. E quando você lê as Escrituras, você vai descobrir que o reino está dentro, está dentro de vós. E a mesma palavra grega para dentro é para entre. Então está dentro de vós, entre vós. Ou seja, se a palavra de Deus se o reino de Deus está dentro de mim e está dentro do Rafa, quando nós encontramos, o reino de Deus está entre nós. Então essa busca interior, chamada buscar o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, vocês viram que nós não temos que pedir somente para as nossas necessidades, porque se você pede só para as suas necessidades, você é um egoísta. E se não sobra, como é que você vai ajudar alguém que não alcançou o que você alcançou? Então, quando a gente busca o reino, a gente começa a conhecer a Deus, porque as pessoas acham que vida eterna é fora. Eu estou sendo novamente repetitivo aqui, porque eu vivo falando isso. A vida eterna significa conhecer a Deus. O texto está lá em João, capítulo 3, João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a ser a quem o enviaste. Vocês sabem por que tem que conhecer Jesus Cristo também? Porque Jesus Cristo, Ele é o templo, Ele é o sacrifício, Ele é o sacerdote, e dentro do templo tem 3 portas, que antigamente, quando havia sacrifício, você tinha que entrar pela primeira, que dá a entrada ao pátio principal, a segunda que dá a entrada ao átrio, e a terceira que dava a entrada somente ao sumo sacerdote, uma vez por ano, para onde estava a arca do concerto, a arca da aliança, com quem o sacerdote tinha contato diretamente com Deus. Então, por que você deve conhecer a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo significa tudo isso. E Jesus Cristo apontou para o templo e falou assim: ó, eis que eu vou derrubar esse templo e vou construí-lo em 3 dias. E Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém conhece o reino se não for por mim. Ninguém tem acesso ao Pai se não for por mim. E aquelas 3 portas do templo, se alguém tiver essa curiosidade, pode buscar. A primeira porta que dá acesso ao templo é o caminho, é chamada de caminho. A segunda porta que dá acesso ao átrio principal é chamado de a verdade. E a terceira porta, que não é uma porta, mas é um véu, um tecido grosso, tipo de veludo vindo da Babilônia. Esse terceiro véu é a vida, chamado pelos judeus de a vida. Então, por que você tem que conhecer o Pai? A vida eterna se resume em conhecer ao Pai e ao seu Filho a quem enviaste. Porque é através do Filho que você se reconecta ao Pai. Então Jesus vem como um líder, como um grande líder, como o príncipe da paz. Ele começa a trabalhar no coração das pessoas. Começa a resgatar o contato do espírito humano com o Espírito Santo de Deus. E nessa trajetória vão se transformando as pessoas, vão mudando corações e mentes, vão seguindo rumo em busca do reino que está dentro, para conhecer a Deus, que é a vida eterna, e ao seu Filho que nos trouxe o caminho.
para nos religarmos ao Pai. Religião significa religar. Jesus Cristo é o principal propósito da palavra religião. Não é porta de igreja, não é nome de religião, não é nada disso. Religião significa religar, ou seja, religar. Ele é a ponte entre a criatura e o Criador. Ele veio para nos religar com o Pai. Aquela história do Éden, que deu escolha ao homem, né? E aqui no último domingo eu preguei sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre perfeita e agradável. E Ele deu escolha para o homem. Ele falou: você pode comer de todas as árvores, menos dessa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, como tinha uma árvore, disse que era muito linda, e nessa árvore tinha uma cobra que fala. Você imagina a situação, né? O ser humano se deparar com uma cobra que fala. Isso é tudo muito lúdico, assim, mas nos chama atenção. Nem sempre aquilo que é muito bonito, e nem sempre aquilo que nos chama muita atenção, é didático, vai nos conduzir a um caminho bom. Tome cuidado com isso. Às vezes a gente vê muito lindo, muito maravilhoso, nos chama atenção, nos convence, mas pode estar nos levando à perdição. E quando a mulher decide tomar do fruto e comer e deu para o marido, o que aconteceu? Abriu-se os olhos para conhecer o bem e o mal. O bem ele já conhecia, vocês concordam comigo ou não? Ele já tinha contato com Deus, então o bem ele já conhecia, ele queria conhecer somente o mal. E quando você decide conhecer o mal, né, as pessoas vivem falando que o planeta Terra é uma experiência que não deu certo, só que quando o ser humano decide conhecer o mal, o que acontece? Ele está disposto a passar por aquilo que o mal vai causar nele. Vocês concordam? O sujeito que começa a usar droga, ele está abrindo uma porta. Não, quero experimentar. Você sabe se você tem um gene que vai te dar aquela sinapse que você vai achar aquilo a melhor coisa do mundo, e depois você fica viciado e você descobre que aquilo não é a melhor coisa do mundo? Então, quando você abre o precedente para experimentar, você tem que estar ciente de que você vai ter que enfrentar os males que aquela sua decisão fez com que você, que aquela sua decisão vai fazer com que você passe. Ou seja, você se envolveu com o mal, então aguarde, porque isso vai ter uma resposta para você. E o que aconteceu com o homem? Ele sai, e a partir de então, a primeira coisa que acontece é o primeiro assassinato do irmão. E por aí vai. Qual que é o papel de Jesus Cristo como líder? Fazer com que a gente volte a ter aquele mesmo contato que Adão tinha com o Pai. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um outro homem o pecado sai do mundo. Mas ele não sai assim: eu vou te perdoar os pecados. Você precisa converter-se. Você precisa mudar as ideias. Você precisa abjurar mudar o seu pensamento de todas as falsas e totalitárias ideias. E quando você conversão é o que o trânsito nos ensina. Eu quero ir para a casa do seu leão, eu tenho que sair ali na rua, direita de novo, sigo até o fim, direita, esse é o caminho, tá? Chega lá embaixo, passa em frente aos prédios, direita de novo, e a rua do seu leão está à esquerda, a casa do seu leão está à esquerda, esse é o caminho. Então, se eu estou indo para a casa do pastor Eduardo, que é aqui embaixo no apartamento, mas eu quero chegar lá na casa do seu leão, eu preciso fazer o quê? Converter. Se eu quero buscar um reino e conhecer a Deus, o que eu preciso fazer?
e eu estou vivendo uma vida mundana, uma vida profana, o que eu tenho que fazer? Converter. Que significa volver-se com, ou seja, ir contra as suas vontades, mudar as suas ideias, mudar o seu coração, se transformar. Isso implica numa morte. Você está morrendo para aquilo que você vivia e está nascendo para uma nova perspectiva de vida. Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim? Vocês estão nascendo para uma nova perspectiva de vida. Por isso que Jesus Cristo, Nicodemos, mestre da lei, vai se encontrar com Jesus. E Jesus começa a conversar com ele e fala assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo para poder ver o reino. E Nicodemos, desculpa a expressão chula que eu vivo repetindo, como dizem a molecada aí no jargão popular, meteu o louco, falou assim: por acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Aí Jesus percebeu e falou assim: não, o vento vem e passa e vai, e você percebeu que ele veio, você não sabe de onde veio, ele passou, e ele se foi, você não sabe de onde ele foi, mas ele deixou uma mudança, ele te transformou. Assim é nascer de novo. Mas como pode isso? Ele falou assim: quem não nascer de novo da água e do Espírito, Jesus utiliza muito essa questão da água, da fonte. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ou seja, primeiro você precisa morrer para poder enxergar. Imagina que você está num lugar escuro, você está em trevas, como diz as Escrituras, e você não está enxergando a porta. E Jesus Cristo fala assim: eu sou a porta, você precisa nascer de novo, para que você possa me ver. Depois que você vê, você precisa mudar suas ideias e se tornar uma pessoa forte, resiliência, sabe? Mudar o coração e a mente, e falar: eu vou por ali, não importa o que aconteça, eu vou extrair do caminho que eu estou seguindo o meu propósito de vida, que é alcançar o reino. E quando você faz isso, o que acontece? Você está morrendo de novo, porque você está morrendo de novo naquelas coisas que você fazia, que hoje você não faz mais. E aí, quando você alcança esse nível, você pode entrar no reino. Você percebe que Jesus Cristo fala isso 2 vezes? E aí, como é que é isso? Como é que é nascer de novo? Eu não sei, eu comecei com uma igreja ali, aí os loucos começaram a falar, porque a palavra de Deus é loucura para os homens. Os loucos começaram a falar ali com tal Jesus, e ele falou que eu devo dar outra face, e ele falou também: eu não sei o que está acontecendo comigo, está acontecendo uma coisa esquisita. Antes eu xingava muito, agora eu xingo menos. Antes eu mentia demais, agora eu não estou mentindo mais. Eu não sei o que está acontecendo, aquele povo está me fazendo bem, esse tal de Jesus, ele está falando comigo. E pode ser loucura para você, mas está mudando a minha vida. Eu estou seguindo em frente, eu quero isso para mim. Eu quero poder acordar de manhã, não importa se eu estou rico, se eu estou cheio de dinheiro, não importa. Importa que isso está me fazendo bem. Quando você começa a sentir essas coisas, você está nascendo de novo. O vento veio, você não sabe de onde veio. Ele passou, causou uma transformação e se foi. Você não sabe para onde foi, mas ele deixou a marca em você. Há uma transformação interior. E você passa a ser o quê? Uma nova criatura. E você ganha a oportunidade de ser co-herdeiro com Cristo.
Você deixa de ser reativo à vida. Você mergulha na vida e o seu testemunho transforma pessoas. Pode deixar esse sujeito aí nas finanças porque ele é honesto. Por quê? É você. Ele faz tudo certo, ele entrega tudo certo, ele faz questão, tudo às claras. Esse sujeito lança luz sobre o seu trabalho. Então você começa a dar testemunho. E segundo Jesus Cristo, quando você começa a dar testemunho, você acrescenta brasas sobre a cabeça das pessoas. Ou seja, você começa a esquentar a cabeça da pessoa. Você concorda que o vento que passou por você começa a soprar no rosto daquele que está com a cabeça quente? E faz isso. Não joga tudo para cima. Não podia mentir. Tira 10 aqui, 20 ali. Mas ele prefere ser íntegro, honesto. Vocês concordam que o vento começa a passar, começa a haver uma mudança no coração e na mente, e a pessoa vai se convertendo, vai mudando de caminho, vai indo segundo o caminho do reino, vai fazendo uma busca interior. Por isso que Jesus Cristo fala assim, eu costumo dizer assim, né, para causar impacto na cabeça das pessoas, Jesus, ou ele sabia exatamente o que ele estava falando, e é nisso que eu acredito, ou ele era doido, porque ele levanta numa festa e fala assim, quem tiver sede, vem a mim e beba, porque eu sou a fonte da água viva, que jorra para a vida eterna. Ou seja, eu sou a fonte de água, que se você beber no sentido de você ver o que ele está fazendo, lembra de Isaías 53, que ele vai falar assim, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então quando você observa o que ele está fazendo, você está bebendo da fonte, e essa fonte jorra para onde? Para a vida eterna, que é conhecer a Deus. Conseguiu fazer como Steve Jobs falou no seu último discurso em Stanford? Conseguiu olhar para trás e ligar os pontos? Conseguiram entender onde é que Deus está querendo chegar com vocês aqui hoje? Ligue os pontos. O que você veio aqui hoje? O que você está fazendo aqui? Do nada eu decidi ir na igreja hoje. Não é do nada não. Alguma coisa, alguém chamado Jesus te trouxe aqui. Para você vir ouvir o pastor Eduardo? Não, inspiração divina. Eu quando estava ali orando, eu falei, Senhor, que eu seja teu instrumento, para que eu possa trazer aos corações desanimados, para que eu possa trazer aos corações tristes e amargurados, perdidos em meio às planilhas do trabalho, às metas, perdido em meio aos objetivos, e a coisa não está acontecendo, e você está se perguntando, mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Quem trabalha com venda sabe disso, e eu trabalho com isso. E você não está vendo acontecer, aí você sofre, aí as vendas caem, depois elas sobem, depois elas caem, depois elas sobem. Aí quando você conhece Jesus, você fala, mas o que Jesus tem a ver com vendas? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque ele te ensina a ser resiliente. Ele ensina você a insistir. Ele ensina que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Só que as pessoas leem e falam, tem de bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo está na alma. Ânimo vem da palavra ânima, ou seja, aquilo que te traz vida. Tem de boa vontade de viver, para que você possa suportar os obstáculos, porque esses obstáculos da sua vida, sabe o que vão funcionar? Como vão funcionar para você amanhã? Você
falou assim, eu já passei por isso. Aí quando você se tornar um líder, você vai chegar para o seu liderado e não vai falar assim, por que você não está vendendo? Olha, você não alcançou hoje a sua meta, não sei o que, vem com esse discurso ruim. Você vai chegar e falar para ele assim, eu já estive no seu lugar, eu já passei por isso. Você vai conseguir superar. Acredita, eu estou aqui com você. Esse é o verdadeiro líder, o que inspira, o que traz vontade de estar ali. Você fala assim, hoje eu vou, sabe, eu não sei se eu vou vender, mas meu líder me inspira. Ele faz de mim, ele faz com que eu tenha, com que eu acredite em mim mesmo. Esse é o papel de Jesus, é isso que ele faz conosco. Às vezes você vai para a igreja e fala, nem sei o que eu estou indo fazer lá. Quantas vezes eu não disse isso? Eu nem sei o que eu estou indo fazer lá, mas eu ia. Chegava lá, eu recebia uma palavra. Chegava lá, alguém falava alguma coisa que me inspirava. E aquele que chegava, entrava por aquelas portas derrotado, saía vitorioso, sabe? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não é coisas materiais, mas é gozo e paz. Se você tiver a paz que excede todo o entendimento, você vai ser apertado pela vida, mas você vai lembrar Jesus. Mas eu estou sofrendo muita pressão. Lembre-se que um dia você vai encontrar com Jesus Cristo no jardim, no Getsemane, suando sangue e falando assim com o Pai: Pai, a pressão é muito grande. Se for possível, passa de mim esse cálice. É o que mais ou menos as pessoas usam hoje, falando assim: eu não aguento mais. Mas a gente, quando está lá, a gente nunca fala assim: Pai, eu não aguento mais, mas seja feita a tua vontade. Me ensina, me inspira, faz com que eu ultrapasse esses obstáculos, faça com que eu vença. Faça com que eu seja uma nova criatura e que eu vença para a tua glória. Ou seja, lembre do texto do apóstolo Paulo, que ele fala assim, em tudo que façais, quer no que comais, quer no que bebais, façais para a glória de Deus. Ou seja, dê testemunho quando você estiver alcançando o objetivo, dê testemunho para a glória de Deus. Ou seja, por que ele é assim? Porque ele é cristão, porque a luz resplandece sobre ele e ele brilha, porque vós sois a luz do mundo. Está escrito lá, vós sois o sal da terra. Aí muita gente fala, aí eu pergunto assim: o que o sal faz? As pessoas falam assim: ele dá sabor. Também dá sabor, mas o sal causa sede. Você falou: puxa, é bom estar com esse líder, hein? Nossa, eu vou lá só porque de vez em quando ele traz uma palavra e me inspira. Seja assim você como líder. Você já é líder de si mesmo. Agora seja assim onde você chegar. Traga a mensagem que você carrega no seu coração para transformar as pessoas, para que elas sejam melhores. Traga essa mensagem para você. Porque quando você estiver no caminho, se convertendo, não pleno ainda, porque para conhecer a Deus você vai levar a eternidade. Por isso que conhecer a Deus significa vida eterna. Vocês entenderam aí? Trocadilho? Vida eterna significa conhecer a Deus, porque quando você entra pelo caminho de conhecer a Deus, você nunca vai conhecer Ele na totalidade. Ele é Deus, né? Então você vai viver eternamente conhecendo a Deus. Então, quando você entra por esse caminho, você pode dar frutos, que é o quê? Carregar pessoas com você, apresentando o caminho, a verdade e a vida. Que as pessoas vivam melhor. Que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Eu não estou falando de riqueza aqui. Tem muita gente que volta para casa fedendo depois de um dia de trabalho e volta feliz. Tem muita gente com a conta bancária explodindo, cheio de investimentos e é infeliz.
Viver em abundância é ter um pouco de tudo. Saber sofrer, saber passar, saber conviver com as agruras da vida e transformá-las em ferramentas para o seu crescimento espiritual. Não se desespere. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Esse é o caminho falando para nós. Basta cada dia o seu mal. Mas eu não estou conseguindo hoje, que seria de amanhã? Amanhã trará o seu mal. Mas você vai estar com o coração preparado. E aí vem a cereja do bolo, né? Quando você está com o coração preparado, a mente preparada, Jesus vem e fala assim: eu vos dou poder. Essa é a cereja do bolo. Só que como você está transformado, você se converteu, você está conhecendo a Deus, você é uma nova criatura, agora você tem poder. Podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda, coisas maiores ainda. Ou seja, Ele preparou os corações e as mentes e deu poder. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se a pessoa tiver uma doença psíquica, se tiver endemoniado, vocês imporão as mãos sobre eles e eles serão expulsos. Se comerem alguma coisa mortífera, ela não lhes causará dano, porque você recebeu um poder. E ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Isso implica que nós estamos ligados, nós e Cristo. E eu estou ligado ao Pai. O meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e o meu Pai é o agricultor. O que o agricultor faz com a videira? Tem que limpar, tem que tirar os galhos secos. Aquele que não der fruto será arrancado e lançado no fogo. Porém, aquele que der fruto, para que dê mais fruto, o agricultor tem que podar. Está todo mundo me acompanhando nesse raciocínio? E às vezes você está lá vendendo e as vendas caem. Não vou dizer que é Deus, mas vocês concordam que isso pode ser uma poda? Ah, você está se achando, você está se achando o rei da cocada preta. É? Vendendo mais que todo mundo, eu sou o cara, bati minhas metas, aí cai, não vende mais nada. Aí você fala: o que aconteceu? Você está sendo podado para você ser mais humilde, para você entender mais o processo. Aí você vence o primeiro processo, vence o segundo, vence o terceiro. Quando você está lá no auge, vendendo tudo e cai, você não vende mais nada. Aí você fala assim: estou entendendo, eu preciso melhorar alguma coisa. Aí você vai falar para o seu liderado lá. Você fala assim: isso já aconteceu comigo. É Deus que está te podando, para que você dê mais fruto, para que você transforme mais vidas, para que você mude a sua forma de pensar, para que você transforme o que chega, as sementes que chegam na sua mão, que você faça essas sementes multiplicarem. E assim é a mecânica do reino, até o dia, né, que você vai partir dessa para melhor, bem melhor. Mas apesar do sofrimento, da tristeza, das agruras da vida, é bom viver. Tem alguém aqui que não quer mais viver? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Tem? Aí, tá vendo como é bom viver? Eu provo. Tem um hino que diz assim, o hino da época da Letícia, que diz assim: quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, pela graça, sabe o que é graça? Eu não mereço. Graça é dom imerecido. Pela graça de Jesus, eu lá estarei.
Então eu quero dizer para vocês, tenha ânimo, tenha fé, acredita, gente. Acredita, você tem um Deus, e se você orou, se você pediu, e a dificuldade não saiu, aprenda com ela. Porque muita gente olha para Jesus na cruz e fala assim, quando ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ele fala assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? As pessoas olham para aquilo e querem fazer uma crítica. Não critica não, gente. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha que entregar, sabe, com aquilo que o ser humano sabe de fazer melhor. Sabe o que é? Reclamar, ser chorão. Não. Pode ver que depois que ele faz isso, lá na cruz do Calvário, ele fala assim, Pai, ele usa uma palavra que é assim, ela é dita assim, tetelestai, ou seja, está consumado. Vocês perceberam que Jesus não morre? Ele cumpre o que ele disse. Ele falou assim, eu dou a minha vida e a tomo de volta. Lá na cruz do Calvário ele falou assim, Pai, está consumado, em tuas mãos entregue o Espírito. E ele desfalece, ele morre. Não foi a morte que chegou e agarrou ele e falou, vamos miserável. Não. Eu dou a minha vida e a tomo de volta. Depois ele ressuscita. E o papel de líder, quer conhecer um líder vitorioso, só tem um. Sabe qual que é? Quando eu olho para Jesus, eu vejo a figura dele, ele ressurreto, dizendo assim, líder vitorioso, todo o poder está na minha mão, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o rolo da história está sob o seu domínio. E nós estamos trilhando o caminho desse mestre, desse líder. Então, se você veio aqui hoje pela manhã achando que ia encontrar uma resposta para os seus problemas, a resposta está: trilhe os caminhos de Jesus. Isso foi só a introdução, eu não comecei a pregar não. Brincadeira, eu tenho tempo. Vamos falar sobre desenvolvimento, liderança através da resignação e serviço. Jesus, o Filho de Deus, abdicou da sua glória celestial para servir a humanidade. Filipenses 2, versículo do 5 a 8, que vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tenham consciência de que muitas vezes você vai precisar descer do seu pedestalzinho de líder, e ir lá falar com o seu liderado e entender. Leiam também aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Isso vai te ajudar muito. Você vai descer ao nível dele, que ele não está enxergando a perspectiva, e vai falar para ele assim: você estava vendendo tão bem, você estava indo tão bem, o que aconteceu? Você está com algum problema? Eu posso te ajudar? Faça a luz de Cristo resplandecer sobre você. Não seja treva na vida da pessoa. Nossa, você estava indo bem, agora você está uma porcaria, está um lixo, olha só a sua meta. Renovai-vos pelo vosso entendimento. Jesus Cristo fez isso. E quando ele tinha que dar bronca, essa é muito enfática, né? Quando ele chega para Pedro, assim: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde você queria.
Mas vai chegar um dia em que você não vai poder. Vão te conduzir para um lugar que você não quer ir. E sabe o que Jesus Cristo estava falando para Pedro? Pedro, você vai ser assassinado. Olha o jeito que um líder comunica isso para um discípulo. Muitas vezes a gente precisa, você galgou um grau, você precisa descer desse grau, e às vezes até cair um pouco mais para entender a perspectiva de quem você está liderando. Jesus fazia isso muito bem. Fez isso com Nicodemos. Nicodemos era o mestre da lei. E Jesus Cristo era Deus. E ele desceu até o nível de Nicodemos e ele chega a reclamar Jesus. Ele fala assim, mas Nicodemos, você é mestre em Israel e não entende as coisas que eu te falo? Eu estou te falando de coisas que a gente vê, coisas terrenas, que dirá celestiais. Líder, se ferveu a cabeça de Deus. Aquela série que chama The Chosen, os Escolhidos, retrata muito bem essa passagem. Ele lavou os pés de seus discípulos, demonstrando que a verdadeira liderança reside na humildade e no serviço. Você está com dificuldade? Eu vou pegar na sua mão. Eu vou contigo. Eu vou com você. João 13, do 1 ao 17. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Madre Teresa de Calcutá, inspirada pelo exemplo de Jesus, dedicou a sua vida a servir os mais pobres. Entre os pobres. Madre Teresa de Calcutá, ela atravessava pântanos para cuidar de leprosos. E eu era presbítero de uma igreja, e tinha, do meu lado sentava outro presbítero, desse lado aqui sentava o pastor, e um dia eu estava lendo o livro da Madre Teresa de Calcutá, e o meu amigo, colega de banco aqui de igreja, que era da Assembleia, falou assim para mim, misericórdia, você está lendo o livro dessa mulher? Eu falei, ué, por quê? Ela não aceitou Jesus. Eu falei, como é que você sabe? Não, mulher, a igreja católica falou assim, para. O testemunho dela faz a denúncia de que ela aceitou muito mais do que nós. Estamos aqui de terno e gravata falando com o mundo. Ela aceitou muito mais. Ela aceitou carregar a cruz, cuidar de enfermos, porque lepra pega. Ia lá, limpar as feridas, cuidar dos doentes, entrar no meio das pessoas, viver com as pessoas. Jesus Cristo fez isso. E aí, quando Voz da Verdade fez aquele hino, ele dormiu na casa, fez o meu lar renascer, que é uma alusão à passagem em que Jesus Cristo aparece para dois discípulos a caminho de Emaús, e eles conversando com Jesus durante o caminho, eles sentem o coração deles arder, e ele falou assim, eu vou indo. Eles falaram assim, não, fica já cai a tarde, começa a noite, fica conosco. E quando eles entram, eles não estavam vendo que era Jesus, ressuscitado já. E eles ficam conversando ali na mesa, quando Jesus pega o pão e parte o pão, eles falam entre eles, é ele. Se sentiu o seu coração arder, era ele. E o Voz da Verdade vai dizer assim, foi no partir do pão que eu descobri que era Deus.
Aí o Voz da Verdade fez essa música dizendo assim: ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que eu descobri que era Deus. E hoje Ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua essa casa. Jesus, Ele nunca ofende as pessoas. Jesus, Ele nunca maltrata as pessoas. Jesus nunca humilha as pessoas. Jesus faz com que as pessoas tenham fervo ao coração e transforme as mentes. E você saia do outro lado uma pessoa melhor. E olha que esses discípulos a caminho de Emmaus começaram a reclamar, né? Mas você é peregrino em Israel, você não sabe o que aconteceu? Mas ele teve paciência. E no final, quando ele parte o pão, essa imagem é icônica, né? Jesus Cristo partindo o pão. E tendo dado graças, toda vez ele fazia isso. E vocês, irmãos, vocês têm dado graças no partir do pão? Vocês têm trazido à memória esse momento íntimo que Jesus tinha com seus discípulos, com seus liderados? Quem tem liderado aqui, tem levado seu liderado para almoçar, para partir o pão com ele, para saber o que está passando na cabeça dele, para saber o que está acontecendo. Ou se o seu liderado não gosta de você. Se não gosta de você, você tem que mudar o caminho. Tem que mudar o seu interior. Porque era bom estar com Jesus, hein? 5.000 pessoas. As pessoas gostavam de ouvir. Era bom estar com ele. E nós temos que fazer o papel de ser fonte, ser sal, causar sede nas pessoas. Nossa, mas ele falou umas coisas sobre esse Jesus aí interessante, né? É bom ouvir isso aí dele. Já ouviu isso de alguém? Já ouviram isso de alguém? Quando você está falando, você nunca fala sobre Jesus. É bom falar. Na missão 2, liderança através da resiliência e foco. Jesus enfrentou oposição, perseguição e até mesmo a morte, mas nunca se desviou de sua missão. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, Mateus 6:10, demonstrando a submissão e confiança inabaláveis em Deus. Um exemplo, Martin Luther King Jr., inspirado pela mensagem de amor e justiça de Jesus, liderou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos com coragem e resiliência. Ou seja, toda vez que você for fazer alguma coisa em prol do próximo, pense que você tem que fazer em prol do próximo e que esse próximo alcance outros que estão próximos. Entendeu a ideia da semente? Morre você, alcança outro, que come do fruto, libera a semente e assim perpetuamente. Vida e morte, vida e morte, vida e morte. Jesus é a nossa grande semente, que morreu na cruz, mas ressuscitou. Porque Jesus também significa acompanhamento. Ele não falou: vou embora, vocês fiquem aí, se virem com seus problemas, com seus pecados. Não. Ele falou assim: é necessário que eu vá, para que venha o Espírito Santo, Consolador. Mas mesmo indo, ele falou assim: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, acompanhamento, companhia. Por isso que quando você ora, você está com o seu coração arrebentado, passando por uma situação difícil,
arrepia todo o seu corpo, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está ali, te ouvindo, colhendo suas lágrimas, levando para o Pai. Isso é acompanhamento. Liderança através do encorajamento e empoderamento. Jesus acreditava no potencial de seus seguidores. Você, enquanto líder, acredita no potencial dos seus liderados? Ou não? Ou você desencoraja? Você é incompetente. Jesus, ao contrário, acreditava no potencial dos seus seguidores e os encorajava a realizar grandes feitos, até mesmo maiores do que ele próprio. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele os capacitou com o Espírito Santo para continuar sua missão e transformar o mundo. Atos 1:8. Um exemplo. São Francisco de Assis, inspirado pela vida de simplicidade e compaixão de Jesus, empoderou seus seguidores a viver o Evangelho de forma radical e a impactar o mundo. Se você carrega essa mensagem cristã, mensagem de Cristo, é uma obrigação de nós impactar o mundo com boas ações, com boas práticas. É a nossa obrigação. Através de nós nos convertemos, mudamos o nosso caminho. Então você não vai mais por aqui. Jesus chega a falar isso para Pedro. Pedro, ele acabou de tomar ceia com Jesus, e aí algumas igrejas vão falar para você que você só pode tomar ceia depois que você ser batizado. Ele tomou ceia com Cristo, com Jesus, hein? E não era convertido. Olha que legal. Ele falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai entender essas coisas, você vai mudar. Jesus nunca desistiu das pessoas, mesmo quando elas erravam ou duvidavam. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, te chacoalhar. Mas eu roguei por ti, que a tua fé não desfaleça. Ou seja, acredita. Está sendo chacoalhado? Acredita. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Quando você mudar o seu caminho, dá exemplo para os seus irmãos. Ele curava, perdoava e transformava vidas com amor e compaixão. Marcos 2, do 1 ao 12. Exemplo. A música Amazing Grace, de John Newton, um ex-traficante de escravos, transformado pela graça de Deus, é um testemunho do poder transformador de Jesus. Eu não sabia que essa música era desse sujeito, mas é um bom exemplo. Liderança através do amor incondicional. O amor de Jesus transcendia barreiras sociais, religiosas e culturais. Aí eu vejo muita gente falando assim: eu trabalho lá na indústria que eu trabalho, do meu lado tem um macumbeiro. Misericórdia, para com isso, irmão. Seja sal, seja luz, não julgue, porque o dia que você pisar na bola, o macumbeiro vai olhar para você e falar: eu queria falar que é santo. Olha a situação da pessoa. Não julgueis para não ser julgado. Seja luz, seja sal. Faça com que essa pessoa aprenda. Use as palavras de Jesus. Quando você se converter, você vai ver que bênção que você vai ser nas mãos do Senhor.
Mas eu vejo as pessoas julgando, macumbeiro. Cuida de sua vida. Ora. O amor de Jesus transcendia barreiras sociais, religiosas e culturais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você alcançar a vida eterna aqui, se você começar a viver a vida eterna aqui, buscar o reino, começar a conhecer a Deus, Jesus disse, falou assim, todo aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Você pode até provar lá, no caixão, ser enterrado e tudo. Mas se você crê em Jesus, Ele deixou essa promessa, ainda que estiver morto, viverá. Ficou claro? É meio ruim isso, né? Meio fúnebre, mas faz parte. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44. Um exemplo. E aí, se você puder, na Amazon tem o livro Em Busca de Sentido da Vida, de Viktor Frankl, um psiquiatra sobrevivente do Holocausto, destaca o poder do amor e do propósito, mesmo em meio ao sofrimento extremo, refletindo o amor incondicional de Jesus. Querem um outro exemplo? Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 26 anos preso. Entrou como um ativista. Saiu de lá transformado. Direto para a cadeira de presidente. E quando ele chegou lá, os brancos estavam arrumando suas coisas para ir embora. Ele falou assim, esse cara negro vai nos perseguir, né? Porque a gente perseguiu eles por tanto tempo, agora ele vai perseguir os brancos. Aí ele reúne todo mundo e fala assim, se o motivo para vocês estarem indo embora seja qualquer outro que não seja a cor da pele, eu aceito a demissão de vocês, mas a gente pode conversar. Agora, se for por causa da cor da pele, fiquem. Eu vou provar para vocês que vocês estão errados. E de fato, quem assistiu aquele filme de rugby vai ver que ele transforma a nação inteira. Ele faz brancos e negros se abraçarem no final do jogo, transformando corações em negros. Concluindo, Jesus Cristo é o exemplo supremo da liderança, baseado no amor, no serviço, na resiliência, no empoderamento. Ao seguirmos seus passos, podemos nos tornar líderes melhores em nossas famílias, comunidades e no mundo. Que a vida e os ensinamentos de Jesus continuem a nos inspirar, a liderar com compaixão, coragem e um compromisso inabalável com um futuro melhor. Ou seja, que você seja uma pessoa transformada, que você lembre e relembre que você carrega uma mensagem de uma pessoa que teve misericórdia de você, que alcançou a sua vida. Porque se nós estamos num ambiente como esse, pode ter certeza que Jesus nos alcançou. Então, lembre-se disso. Quando você vê alguém que está te massacrando, o que você tem que fazer? Xingar? Tem que xingar? Não. Tem que julgar? Não. O que você tem que fazer por essa pessoa? Ore por ela. Ore por quem te persegue. Ore
sempre ore. Está diante de um problema grave, não está vendo saída? Ore, chore. Senhor, faça com que eu seja um instrumento teu para resolver esse problema. Não vai pedir assim, eu quero de mão beijada, resolve aí, dá um jeito, porque eu não estou aguentando. Mas não é assim não. Você tem que estar inserido no contexto. Você é a ferramenta tem que ser utilizada para solucionar um problema. A vida cristã, irmãos, ela transforma o nosso coração e o nosso entendimento. Jesus Cristo falou assim: eu sou a porta, quem entrar por mim encontrará pastagens, ou seja, vai encontrar descanso, paz e um lugar bonito. Então eu queria finalizar com um louvor. Vou pedir para a gente se colocar um louvor. Nós vamos ouvir essa música e nós vamos comparar os momentos em que nós temos na vida. Muitas vezes queremos desistir, queremos jogar tudo para o alto. Mas eu acho que essa menina foi usada por Deus quando ela trouxe essa mensagem. A vida não quer acabar com a gente. A vida é pedagógica. Ela faz com que a gente se transforme em pessoas melhores, através dos ensinos cristãos. Solta aí, Letícia. Deixa. Preste atenção na letra. Tá ansioso porque